A Verdade Sufocada, parte 63. Morte no QG da 5ª Zona Aérea, Canoas, Rio Grande do Sul. 4 dias após a vitória da Contra-Revolução, no dia 4 de abril de 1964, o Major Brigadeiro Nelson Freire Lavaner Vanderlei, acompanhado do Coronel Roberto Hipólito da Costa, foi ao quartel-general da 5ª Zona Aérea, comandada interinamente pelo Coronel Aviador Alfeu de Alcântara Monteiro, para assumir o comando daquela grande unidade da aeronáutica. O Coronel Alfeu era tido como um oficial janguista. Ao chegarem ao QG, o Brigadeiro Lavaner e o Coronel Hipólito se dirigiram para a sala do comandante, situada no 1º andar e ocupada pelo Coronel Alfeu. Recusando-se a passar o comando, o Coronel Alfeu reagiu violentamente, ferindo o brigadeiro com 2 tiros de revólver. Um que atravessou a subcutânea, perto do olho, em direção à orelha, e outro que penetrou o mamilo esquerdo e seguiu em direção ao braço. O Coronel Alfeu atirou, o Coronel Hipólito revidou, em defesa de sua vida e da do Major Brigadeiro, ferindo mortalmente o Coronel Alfeu, também com 2 tiros, na lateral esquerda do tronco. Logo após esses acontecimentos, o Major Pirro de Andrade chegou à escada de acesso ao 1º piso e ordenou ao cabo enfermeiro Onéas Resch que atendesse o Major Brigadeiro, que acabara de ser ferido. O cabo Resch subiu a escada, entrou na sala e, amparando o brigadeiro, retirou-o do local, entregando-o ao cabo enfermeiro Olavo Souza, que o conduziu ao hospital do QG. Retornando à sala do comando, o cabo Resch ajudou a atender o Coronel Alfeu, que, ferido, estava caído atrás de sua escrivania, empunhando um revólver calibre 32. O cabo Resch retirou-lhe a arma e colocou sobre a escrivania. Como os ferimentos do Coronel Alfeu eram graves, ele foi conduzido numa ambulância, acompanhado pelo cabo Resch, para o Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre, onde veio a falecer. Foi instaurado um inquérito policial militar no processo penal, o Coronel Hipólito absolvido em todas as instâncias. A comissão especial, criada pela Lei 9.140, de 4 de 12 de 1995, concedeu por unanimidade a indenização de R$100 mil aos beneficiários do Coronel Alfeu. A respeito de seu voto favorável nesse processo, o general Oswaldo Pereira Gomes, representante das Forças Armadas, da comissão especial, declarou ao jornal Folha de São Paulo, em 7 de junho de 1998, o seguinte: houve um caso de um militar janguista que se rebelou no quartel do Rio Grande do Sul. Ele foi morto e a comissão votou o processo em que ele teria levado 16 tiros pelas costas. Era o Coronel Alfeu de Alcântara Monteiro. O pedido de indenização foi aceito. Eu mesmo aprovei o caso. Na verdade, depois do caso ser apurado, fui descobrir que o coronel não tinha levado 16 tiros pela costa, mas sim 1 tiro, após o tiroteio. O que foi para o relatório do Brasil Nunca Mais foi essa versão de 16 tiros pela costa. Mas que é uma inverdade. Houve muitos casos como este. Havia inclusive uma combinação entre os presos para eles orquestrarem determinados depoimentos. Como exemplo, há o caso do general Fayad. Vários presos políticos combinaram em falar que todos foram torturados por ele.
Em 15 de dezembro de 1998, o general Oswaldo Pereira Gomes encaminhou ao Dr. Miguel Reale Júnior o seguinte ofício: Ilustríssimo senhor presidente da comissão especial criada pela Lei 9.140 de 4 de dezembro de 1995. Dr. Miguel Reale Júnior. Esse aí é o pai da deputada lá, descabelada. Essa aí mesmo, João, que você votou. Diz que ela vai apoiar agora o presidente. Mas ela é o pai dela. Como integrante das Forças Armadas na comissão, requeiro que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, reexame o processo referente ao Alfeu de Alcântara Monteiro, cuja decisão por parte da comissão deu-se por unanimidade na XIP, reunião ordinária de 27 de agosto de 1996. O deferimento da indenização por parte do Estado foi efetivado basicamente pelo que afirma o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos. A cópia anexa. Fuzilado no dia 4 de abril de 1964 na base aérea de Canoas, Rio Grande do Sul, a perícia médica constatou que foi assassinado pelas costas com uma rajada de metralhadora, tendo sido encontrado 16 projéteis em seu corpo. Muito longe da verdade essa afirmação do dossiê, uma vez que este membro da comissão tomou conhecimento do inquérito militar e do processo penal correspondente que ocorreu na Justiça Militar, nos quais ficam sobejamente provado que Alfeu de Alcântara Monteiro foi morto no ato de tentar contra a vida de seu superior hierárquico, Major Brigadeiro Nelson Lavanier Vanderlei, no gabinete de comando deste, no QG da 5ª Zona Aérea, e neste ato criminoso acertou com um tiro de arma de fogo que empunhava a cabeça e a omoplata direito do referido Major Brigadeiro, sendo nesse momento abatido com 2 tiros do coronel aviador Roberto Hipólito da Costa. Este último em defesa própria e do Major Brigadeiro Nelson Vanderlei. Tudo isso é comprovado em documentação cuja cópia segue anexa, devendo assim a comissão, com o suporte no artigo 12 da Lei 9.140, revogar o ato que concedeu a indenização. Brasília, 15 de dezembro de 1998. Oswaldo Pereira Gomes, General de Brigada RI, Advogado OAB, MG número 27710. Nilmário e Carlos Tibúrcio, autores do livro Dos Filhos deste Solo, escrito em 1999, na página 561, sob o título Metralhado pelas Costas, relata de forma totalmente inverídica a morte do coronel aviador Alfeu de Alcântara Monteiro, no quartel-general da 5ª Zona Aérea. Segundo os autores, a comissão especial reconheceu por unanimidade o caso de Alfeu de Alcântara Monteiro. O general Oswaldo Gomes manifestou o desejo de mudar o voto. Alfeu era coronel aviador. Foi fuzilado no dia 4 de abril de 1964, na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. A perícia médica constatou que foi assassinato pelas costas, por uma rajada de metralhadora, tendo sido encontrado 16 projéteis de seu corpo. Com base nessa perícia e no depoimento de vários oficiais que presenciaram o assassinato, a família moveu processo incriminando o principal responsável e o autor dos disparos.
o então coronel Roberto Hipólito da Costa, que apesar das inúmeras evidências, foi absolvido. E foi baseada nessa absurda versão que a comissão especial concedeu a indenização de R$100 mil aos beneficiários do coronel Alfeu. Em que pese as provas apresentadas pelo general Gomes, o ato da comissão especial não foi revogado. Para a esquerda, o IPM, o processo judicial, os depoimentos das testemunhas em juízo, o laudo do exame cadavérico do coronel Alfeu, as sentenças dos magistrados, os ferimentos do major brigadeiro Lavaner Vanderlei, o ato heróico do coronel Hipólito, não tem valor algum, pois tudo foi forjado pela ditadura. Para a esquerda e para a comissão especial, o que tem valor é o que consta no dossiê dos mortos e desaparecidos políticos. Como eles conseguiram contar os 16 projéteis que teriam sido retirados do corpo do coronel Alfeu, até hoje, ninguém sabe. Certamente as mentiras desse dossiê são infinitamente maiores do que os 16 projéteis inventados. A quantidade de mentiras não lhe interessa e nem lhes fazem corar. Como corar, se o objetivo dessa gente é premiar seus heróis? Que para um povo de bem não passa de assassinos, terroristas! É pena que as pessoas não comprometidas com essa ideologia, embora condenem tanta indignidade, continuem inermes, sem nenhuma reação a esse estado de coisas, inclusive usando mal a grande arma que dispõe, o voto, elegendo gente que não viu nada, não sabe e não quer saber de nada. Entendeu aí, companheiro? Suicídio no 19 RI, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A respeito da morte do segundo sargento Venaldino Saraiva, que na lista do grupo Tortura Nunca Mais aparece no ano de 1964, com o nome de Bernardino Saraiva, transcrevo parte do artigo do general RI Flávio Oscar Maurer, intitulado Um Breve Relato Pessoal, em que ele descreve com detalhes como aconteceu o suicídio do referido sargento no 19 RI. Na ocasião, o general servia como aspirante a oficial nessa unidade. No dia 12 de maio, eu estava novamente de serviço, de oficial de dia. As atividades na unidade corriam normalmente e quase ao final do expediente um soldado de ordem foi me encontrar no fundo do quartel, onde eu ministrava uma instrução para o curso de cabos. O soldado veio me dizer que o comandante Tenente Coronel Borba queria falar comigo urgente. Ao me deslocar para o gabinete dele, encontrei alguns sargentos que justamente naquele momento desciam as escadas do pavilhão do comando. Borba, consciente da sua interinidade, diligentemente continuava ocupando o gabinete do subcomandante, situado bem em frente ao do comandante. Lá, Borba ordenou que eu providenciasse um xadrez para o sargento Venaldino Saraiva, que acabara de ser preso no curso do inquérito sobre suas atividades subversivas no quartel, no dia 31 de março passado, e que tudo isso havia sido definitivamente comprovado em acariação com outros sargentos que acabara de acontecer. Eram os sargentos que eu encontrara na escada. Desci novamente e verifiquei que havia um xadrez livre, que poderia ser ocupado por Venaldino. Instruí o comandante da guarda, bem como o sargento adjunto, do que iria acontecer e subi novamente. Perguntei a Borba onde estava Venaldino e ele me apontou o gabinete do comandante. Apenas para lembrar, Venaldino era aquele que trouxe um grupo armado no dia da Revolução e ocupou posições de tiro junto à caixa d'água, no quartel.
O gabinete do comandante era constituído de duas salas. Numa ficava a mesa do comandante, na outra, contígua, aconteciam as reuniões de oficiais. Eram recebidas autoridades, etc. Entrando na primeira sala, encontrei o Major Rui, carregado do inquérito que, justamente naquele instante, saía da outra dependência e me informou, de passagem, que Venaldino se encontrava lá. Ao chegar no umbral da porta que separava os dois ambientes, vi o sargento parado, de costas para mim, de frente para uma janela, olhando para a rua. Vestia uma japona e estava com a mão direita num gesto típico de quem abriga do frio, enfiada entre os botões na frente da vestimenta. Ato contínuo, parei para ele e falei: "Vamos, Venaldino." Ele rapidamente girou o corpo, voltou-se para mim, apontando a pistola. Disparou imediatamente e continuamente 3 tiros. Ele tinha naturalmente escondido uma arma sob a japona. Como foi que o encarregado do inquérito não o revistou antes do interrogatório? São típicas questões que só se fazem depois que as tragédias acontecem. O fato é que tudo foi muito rápido, que o Major Rui ainda estava na outra sala, atrás de mim. O primeiro tiro, Venaldino errou. Passou uns 3 centímetros da minha cabeça, alojando-se no marco da porta. A marca da bala está lá até hoje, para quem quiser ver. O segundo tiro pegou de raspão no meu tórax, furando meu uniforme em 2 lugares. Já o terceiro me acertou em cheio. Como meu corpo estava em rotação, procurando abrigo, a minha retaguarda, no vão da porta, este último tiro penetrou atrás da minha orelha direita, perfurou toda a cabeça e saiu por baixo do olho esquerdo, rompendo o osso malar. Era uma pistola Beretta 6.35, a arma de Venaldino. O projeto, com a capa de aço e com grande velocidade inicial, na sua trajetória encontrou osso somente na saída, onde fez o estrago maior, abrindo um rombo. No início do seu percurso, até encontrar os ossos malares, a sorte foi toda minha, aliada, já que a bala passou justamente na bifurcação da veia jugular, na sua parte superior, e foi tangenciando o cérebro por baixo e a arcada bucal por cima, sem encontrar grande resistência. Dei alguns passos, coloquei a mão no rosto, senti o sangue jorrando profundamente. Logo em seguida, senti um tremor no corpo todo, um frio, uma fraqueza muito grande nas pernas. Antes de desabar em frente à mesa do comandante, ainda percebi que atiravam para dentro do gabinete e que Venaldino respondia a tiros. A partir daí, apesar de não ter perdido os sentidos, não me lembro mais direito do que aconteceu. O inquérito, cujo encarregado foi então o capitão Carlos Euricos da Silva Soares, está arquivado no 19 e pode ser consultado. Sei que fui carregado, banhado de sangue, pelo soldado Johnny, aquele guarda-costas do Major Rui, até a enfermaria, onde verifiquei uma correria para todos os lados, mas ninguém punha a mão em mim. Todos olhavam para mim como se fosse um animal. Vi até um sargento enfermeiro me olhar e sair de fininho, com a cara apavorada. Mas acabei sendo levado para o Hospital Centenário, na frente do quartel, onde estavam meu companheiro de turma, aspirante Aloísio, também ferido. Aloísio é alguma coisa, não dá para ler aqui o meu livro, tá? Aspirante Aloísio, deve ser Oscar, sei lá, alguma coisa assim. Também ferido, e o corpo de Venaldino, como foi que tudo aconteceu, é o que passarei a relatar. Venaldino, ao dar 3 tiros em mim, naturalmente chamou a atenção dos que estavam nas proximidades, principalmente o Major Rui, que logo respondeu ao fogo, errando o alvo, ao mesmo tempo em que foi se afastando para o fundo do corredor. Disso se aproveitou Venaldino para sair da sala do comandante e continuar atirando, tanto no Major Rui, na direção do fundo do corredor, quanto no Tenente-Coronel Boba, para dentro da sala do subcomandante.
Borba escondeu-se no vão, embaixo da escrivania. Deste modo, foi o móvel que recebeu o impacto das balas, salvando-lhe a vida. O sargento enlouquecido prosseguiu na sua sanha assassina, dirigindo-se para o outro lado do corredor, até chegar às escadarias na sala do Marechal Floriano. Ao descê-las, ele encontrou o aspirante oficial Aloísio. Apareceu aqui agora, viu, pessoal? Aloísio Oséias, que vinha subindo a mesma escada. Ao se deparar com Oséias, atirou nele 4 vezes. Acertou nos braços e na barriga, tudo sem muita gravidade, mas fez com que o aspirante caísse, liberando-lhe assim a passagem. Venaldino, ao chegar no pátio, correu até o meio dele e, num último gesto tresloucado, deu o último tiro da sua arma na sua própria cabeça. O fato foi testemunhado por dezenas de militares da unidade, já que eram mais ou menos 17h30, hora do toque de ordem. No Hospital Centenário, conta o então tenente Nicomedes Machado Filho, os médicos e enfermeiros voltaram-se para atender Oséias, deixando-me junto com o corpo de Venaldino, provavelmente porque consideraram o meu caso perdido, mas por insistência de Machado, que viu como eu me debatia, eles passaram a cuidar de mim também. Eu ia alternando momentos de lucidez e outros em que estava completamente apagado, mas sabia que estava sendo atendido. Sabia também que perdia sangue em grande quantidade. Em dado momento, percebi que eu estava numa ambulância. Foi quando me levaram juntamente com o aspirante Oséias para o HGPA, em Porto Alegre. Ao chegarmos, já nos esperava a equipe de médicos, sob cujos cuidados passamos a ficar. Oséias recuperou-se logo, mas eu passei por uma dura prova. Primeiro de recobrar forças, e depois 3 operações. A morte de Sargento Venaldino foi considerada pelo grupo Tortura Nunca Mais como responsabilidade do Estado. Lei dos perseguidos políticos. Pretendia fazer uma análise dos instrumentos legais que concedem indenização aos anistiados políticos, mas são tantos a partir do governo Fernando Henrique que me parece quase impossível resumir em poucas páginas as medidas provisórias, as leis, os decretos, anexos criados, pouco a pouco, para atender cada vez mais a um número maior de comprometidos com o butim aos cofres públicos. Acho que é isso. Creio que somente um livro sobre o assunto, escrito por um jurista, poderia esclarecer o leitor. Tantas são as benesses acrescidas ao texto original. Além disso, existem leis federais e estaduais. Há instrumentos para todos os tipos de candidatos e aos benefícios. Leis que atendem a ex-presos políticos, a exilados por banimento, menos de 150, a autoexilados e fugitivos, cerca de 4.000, e aos que ficaram no Brasil, mas que se sentiram de uma forma ou de outra prejudicados pelo regime militar. Muitos deles prejudicados bem antes dos militares sentirem a necessidade de fazer a contra-revolução. No governo Fernando Henrique, o Executivo mandou para o Legislativo a medida provisória 2151, de 24/3/2001, que proporcionava a reparação financeira aos chamados perseguidos políticos. 4 dias depois, a Comissão de Anistia e Paz foi instalada no Ministério da Justiça, com vínculo direto com o gabinete do ministro. A medida provisória foi reeditada algumas vezes, até que em 13 de novembro de 2002 foi transformada na Lei 2.559, que regulamenta o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências.
alcançando qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil entre 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, que tenham sofrido algum tipo de perseguição por razões políticas e por isso não tenha podido continuar a exercer suas atividades financeiras. A lei beneficia tanto os que podem provar seus vínculos empregatícios como aqueles que não puderam comprová-los. Caso de empregados de instituições que tiveram seus arquivos queimados, para não deixar provas da subversão. Ainda reclamam que a anistia não foi abrangente. Mais abrangente e unilateral, impossível. A comissão da anistia estimou na ocasião que seriam apresentados cerca de 40 mil requerimentos, que seriam julgados por ela, cabendo ao ministro da Justiça a decisão final. Finalmente, em 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro de 2002, a Lei 10.559 entrou em vigor para substituir a Medida Provisória 2.151, de 24 de 3 de 2001. Abre aspas. A reparação econômica, segundo a referida lei, poderá ser concedida em prestação única, correspondente a 30 salários mínimos por ano, de perseguição política até o limite de R$100.000, ou prestação mensal que corresponderá ao posto, cargo, graduação ou emprego que o anistiado ocuparia se na ativa estivesse, observado o limite do teto da remuneração do servidor público federal. Fecha aspas. www.mj.gov.br/detal.bthtm. Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto 4.897, publicado no DO de 26 de 11 de 2003, que isenta de imposto de renda as aposentadorias excepcionais pagas pelo INSS e outros órgãos da administração pública, ao mesmo tempo, por iniciativa do presidente Lula, aprovada pelo Congresso Nacional, os aposentados passaram a contribuir para o INSS. Segundo a Folha de São Paulo, 3.823 ex-servidores e empregados de empresas privadas foram indenizados até fevereiro de 2005. A indenização média retroativa ficou em torno de R$313 mil, sem contar as pensões mensais. A comissão já pediu reforço da verba. Provavelmente as indenizações retroativas passarão de 4 bilhões de reais, fora as pensões que passarão a ser pagas mensalmente. O advogado e deputado Luiz Eduardo Greenhalgh pediu ao ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, sessões extraordinárias para acelerar o julgamento de cerca de 28 mil pedidos protocolados. Essas indenizações são concedidas por processos administrativos, sumários, defendidos e julgados, geralmente por companheiros de ideologia. Depois que os caçados, anistiados e perseguidos políticos assumiram o poder, têm sido tantas as indenizações e pensões milionárias que alguns setores da sociedade passaram a defender o controle desses gastos saídos dos bolsos do contribuinte, que não foi consultado se queria pagar a conta. Opiniões e suspeitas complementam abaixo o melhor assunto. Abre aspas. Brasília. A maior indenização concedida até agora a um anistiado político no Brasil chega a 2,54 milhões, além de uma pensão mensal
de R$ 12,3 mil. O beneficiário é José Caetano Lavorato Alves, um sindicalista, cassado em 1988, ex-piloto da Varig, que já recebe desde 1994 uma outra pensão de R$ 6,6 mil pelo INSS. No total, vai receber R$ 18.936,31 por mês. Petista, Lavorato é ligado à Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo. Coordena o Programa Central de Crédito São Paulo Confia e dirige a Associação Brasileira de Gestores e Operadores do Microcrédito, ABRED. Matéria do Estadão, tá? Hoje, colunista da Folha de São Paulo, Heitor Coni, ganhou o direito de receber um benefício mensal vitalício de R$ 19,115 mil por mês, além de uma indenização pelos valores retroativos de 1,4 milhão numa só bolada, porque foi preso, perseguido e afastado do extinto jornal Correio da Manhã durante os anos de chumbo. www.estadão.com.br/agestado/notícias/2004/9 escrito, tá? NEOV/19. Pela sua própria natureza, uma indenização não deve servir ao enriquecimento, argumenta o Procurador-Geral da República, junto ao TCU, Lucas Furtado, na representação que apresentou na corte na quarta-feira. Para Furtado, os elevados valores dos benefícios concedidos ferem os princípios constitucionais, como da indisponibilidade do interesse público, da isonomia e da razoabilidade. http://conjur.estadão.com.br/static/teste. Conta certa. Estava errada a informação segundo a qual nosso guia recebe R$ 3.900 mensais como aposentado da ditadura. Lula foi preso por 51 dias e tomaram-lhe a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. O companheiro recebe R$ 4.294,12 e em abril ganhará um aumento. Começou a embolsar essa pensão em maio de 1997, quando ela valia R$ 2.365. Se tivesse deixado o dinheiro no banco rendendo juros tucano-petistas, em janeiro seu saldo teria chegado a R$ 707.114. Até agora, cada dia de cadeia de Lula custou R$ 13.865 à viúva. Hélio Gaspari, 19 de fevereiro, O Globo. Observação: na realidade, a conta ainda não está certa. Lula esteve preso por 31 dias. Cada dia na cadeia custou aos cofres públicos R$ 22.810. A gastança viaja no trem da anistia. Augusto Nunes. Os cálculos da indenização são feitos pela própria Petrobras. Na comissão de anistia, quem acompanha os pleitos é o ex-petroleiro Luiz Carlos Natal. Ele próprio contemplado com cerca de R$ 1 milhão. Hoje, na chefia do gabinete do deputado e advogado dos anistiados, Luiz Eduardo Greenhalgh, Natal recusou tratar do assunto com os repórteres da Folha, alegando problemas de saúde. Problemas financeiros, esse decididamente não tem. www.ultimanoticia.com.br. Jair Ratner.
Para a FHC, houve exagero nas indenizações. Copyright, o Estado de São Paulo, 18/11/2004. Lisboa, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que também foi exilado político, criticou ontem em Lisboa o critério da indenização dadas aos perseguidos pelo regime militar. Acho que houve um exagero. Acredito que as indenizações devem ser dadas a todos aqueles que realmente sofreram, mas não com certa preocupação de não deformar uma reparação e transformá-la numa propina. Segundo Fernando Henrique, o objetivo não é dar vantagem a ninguém, e sim reparar uma injustiça. http://observatório.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp. Feliz anistia. Novo anistiado na praça, o sargento Darcy Rodrigues, que saiu com Carlos Lamarca do quartel de Osasco, São Paulo, e foi trocado pelo embaixador alemão em 1970. Agora é capitão. R$7.000 mensais e indenização de R$771.000. Jornal de Brasília, coluna de Cláudio Humberto. A anistia é um processo rápido para amigos do Lula. O grupo pediu reajuste esse ano e já foi atendido, mas há pedidos de 2001 que ainda não foram julgados. Brasília. No início de novembro, a primeira Câmara da Comissão de Anistia do Ministério de Justiça aprovou o reajuste da aposentadoria de 32 sindicalistas do ABC e ex-companheiros do movimento sindical do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os amigos do presidente furaram a fila. Todos os processos são deste ano. Uma semana antes, o grupo se reuniu com Lula em São Paulo e reivindicar a análise dos seus processos. Jornal O Globo, O País, 13/12/2003. Seria interessante e esclarecedor à opinião pública que o governo estudasse, comparasse e estabelecesse uma relação entre os recursos destinados ao pagamento das indenizações e pensões dos perseguidos políticos e aqueles gastos nos projetos de assistência social que atende milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Com o valor gasto até agora, seria possível pagar um salário mínimo por mês a 1.040 trabalhadores durante 100 anos. A União já desembolsou R$436.900.000 contra as indenizações, até agora.